gostaria de um final de semana resolver o meu problema. Fazer um curso de final de semana e pronto, eu já sei criar minhas automações e está tudo resolvido. Imagine que isso fosse possível em um momento, tá? Todo mundo que tivesse à disposição de fazer isso conseguiria, em 2 dias, um final de semana, resolver esse problema. Um cara sairia da empresa sexta-feira, sem saber criar as suas automações. Segunda-feira ele voltaria para a empresa e estava tudo resolvido. E aí o que ia acontecer? A gente ia ter uma epidemia de profissionais que sabem como automatizar suas rotinas de trabalho. E em pouco tempo, um profissional com essa habilidade não estaria valendo nada. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Ao longo dessa série de 10 episódios, eu estou te mostrando atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias para ter mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje vamos falar sobre quanto tempo leva até eu criar minha primeira automação fiscal. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária como automatizar suas rotinas de trabalho para ter mais tempo livre, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Então, se você ainda não se inscreveu para participar desse evento, é muito fácil. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Você pode clicar nesse link, você vai cair na nossa página de inscrição. Lá você vai colocar o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar. E na página de Obrigado, vai ter um botão para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então vai lá, clica, faz a sua inscrição, que eu espero você no nosso grupo de WhatsApp. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E essa é uma das perguntas que mais me fazem rir. Quanto tempo vou levar para construir a minha primeira automação fiscal? E na live de hoje eu vou tentar te responder essa pergunta. Mas logo de início já consigo te dizer que não vai levar um final de semana e nem 2 dias, tá? Vai demorar um tempinho para você aprender isso. Não precisa fazer uma faculdade, né? Não precisa demorar anos para poder aprender, mas eu vou conduzir mais do que falar o tempo que você vai precisar, vou falar do que você vai precisar, o que é necessário para que você consiga reduzir esse tempo, para que você consiga dominar a automação fiscal, ou pelo menos tem gente que não quer dominar a automação fiscal, que não quer ser um especialista no assunto, assim como eu sou, quer simplesmente resolver os seus problemas do dia a dia. Então você também será capaz de resolver os seus problemas do dia a dia, caso você siga essas informações, essas dicas que eu vou te dar aqui na nossa live de hoje. Então, você disse, né? Eu estou dizendo para vocês que lá na Semana da Automação Fiscal, que vão ser 3 aulas, de 5 a 9 de setembro, se você seguir tudo que eu vou te ensinar lá naquele evento, você vai terminar esse evento com a sua primeira automação fiscal construída. Então, peraí, uma semana, 3 dias de aula, eu já consigo criar minha primeira automação fiscal. Sim, não, tá? Porque é muito diferente você estar seguindo uma linha de raciocínio que eu vou te conduzir durante o evento, eu vou te mostrar como aplicar o método, como construir. Muito obrigado, Google. Né? Não preciso de definição de diferente agora. Meu celular intrometido aqui. Enfim, então assim, eu vou te mostrar, vou te conduzir ali durante o evento sobre como que você vai construir a sua primeira automação fiscal, quais são os elementos que você vai precisar. Mas que é completamente diferente de você pensar, construir a sua primeira automação fiscal utilizando os seus próprios recursos, os seus próprios meios. E é disso que eu estou falando quando a gente fala aqui sobre construir a sua primeira automação fiscal. Então, os meus alunos, eu não ensino eles truques, dicas, eu não dou um projeto pronto para eles só copiar e colar. Eu treino eles para que eles consigam, tenham a capacidade de lidar com o problema real do seu dia a dia, pegar aquela situação e resolver. Então, esse processo de eu ter com totais condições de pegar um problema real do meu dia a dia de trabalho, de projetar como é que eu vou construir essa automação, de construir, passar por todo o processo até que ela funcione e resolva efetivamente o meu problema, vai demorar um certo tempo. E aí pode ser mais, pode ser menos, a gente vai ver ao longo dessa live mais ou menos que tempo é esse e como que você faz para achatar, para encurtar o tempo que você vai precisar para desenvolver essa habilidade. Então, como eu falei, uma coisa é você acompanhar na live, você vai ter uma noção muito grande, muito boa do que você vai precisar fazer. Inclusive aqui durante as lives de aquecimento também a gente vai construir
uma automação fiscal, para você já ter uma noção de como é que a coisa funciona, mas nem de longe essa é a coisa mais importante que você vai precisar desenvolver, certo? Então, tem alguns fatores que vão influenciar nesse tempo que você vai levar para construir a sua primeira automação fiscal. Que fatores são esses? Bom, para criar a sua primeira automação fiscal, nesses termos que eu falei, de você ser capaz de construir do início ao fim, desde o problema, como que eu vou resolver esse problema, o plano que você vai gerar, a construção da sua automação em si, os erros que você vai passar, as correções, os testes, até que você efetivamente chegue no resultado. Você vai precisar de 3 coisas, tá? São os 3 pilares da automação fiscal. O primeiro pilar é o pilar da tecnologia. É esse pilar que você vai usar, por exemplo, quando você estiver construindo a sua automação fiscal. Só que antes de construir a sua automação fiscal, você precisa planejar. A gente falou aqui, lives atrás, que não existe nada que foi criado pelo homem que não foi pensado antes. Então, você simplesmente não vai conseguir criar a sua automação fiscal sem antes pensar nela, sem antes planejar ela. E tem um jeito que é mais fácil, que é mais prático, que você consiga construir essa automação fiscal, para que você consiga planejar a execução dela. Uma vez feito esse planejamento, a execução vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais simples, porque essa etapa, que é a etapa que as pessoas normalmente acreditam que é a mais importante, que é a etapa do tecnológico, do conhecimento tecnológico, quais são os comandos que eu dou no meu computador, na verdade essa é a parte mais fácil de aprender. Mas essa segunda etapa, a parte da técnica, também não é tão difícil de aprender, mas ela gera um resultado bastante grande no resultado. Ela vai ter uma influência bastante grande no resultado final da sua automação, que é a técnica que eu vou ensinar para vocês na nossa próxima live, na live 8 da semana da automação fiscal, na live 8 de aquecimento para a semana da automação fiscal. Eu vou te ensinar como que funciona o método DMI, que foi um método que eu desenvolvi para ajudar os meus alunos a alcançarem o resultado, a pegar um problema e transformar ele numa solução automatizada. Então, lá na próxima live a gente vai aprofundar sobre a técnica. E, por fim, você vai precisar da mentalidade correta, é o chamado mindset. E eu percebi que isso é uma das coisas mais importantes. Eu acho que dos 3 aqui, a mais importante é a mentalidade, é o mindset, porque é ele que vai fazer você chegar até o final da jornada. Então, o que é que acontece se eu não utilizar esses 3 pilares? Se eu utilizar um e não utilizar o outro? Eu tentei fazer traçar aqui uma ideia, né, uma lógica de como que funcionaria caso você focasse em apenas um deles. Então, a tecnologia, como eu falei, é o mais fácil, tá? Eu posso te mostrar uma porrada de código aqui, vou te explicar como é que funciona, você vai entender, mas se você focar apenas nisso, você vai ser apenas um papagaio de automação fiscal, aquele cara que copia e cola o código, mas que não necessariamente sabe aonde que vai aplicar aquilo. Ele não consegue pegar esses códigos que eu mostrei para você de forma fria e seca e pensar, cara, eu vou usar isso para resolver tal problema. Tá? Pode ser que tenha alguma outra pessoa que consiga fazer, mas via de regra, se você nunca trabalhou com automação fiscal, zero, começando agora, vai ser difícil de você conseguir já fazer as correlações que precisam ser feitas para poder resolver os problemas do seu dia a dia. Isso por quê? Porque a parte tecnológica é apenas a terceira parte. É importante ela, sem ela você não consegue chegar na automação fiscal, mas não é só isso, não é a parte mais importante que existe, certo? Então, se eu aplicar apenas a técnica, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir enxergar com clareza o que precisa ser feito. Então, você vai simplesmente, é como eu percebo esse padrão em alguns alunos ou em alguns não alunos, né, por não ter a experiência, que é o seguinte: eu quero construir uma automação X. E aí quando eu falo, vamos planejar, ele já começa a planejar, a pensar qual código que eu vou escrever para fazer isso acontecer. E isso, na verdade, vai atrapalhar o processo. Por quê? Como eu não tenho domínio da tecnologia, eu não sei quais são os comandos que eu vou precisar utilizar para criar minha automação fiscal. Se eu tento fazer meu planejamento já focando nos comandos, eu não vou conseguir ter um bom aproveitamento, um bom desenvolvimento. Porque muitas vezes eu nem sei o que é que faz aquele comando, eu não sei quais são as possibilidades. Eu sei que faz alguma coisa lá na aula que ele fez que foi legal, mas não está claro para mim. Então, não funciona muito bem. Inclusive, quando eu vou construir minhas automações fiscais, eu não uso lá na hora do planejamento os comandos que eu vou aplicar. Eu uso a lógica. Cara, o que é que eu tenho que fazer nesse passo? Ah, eu tenho que fazer X. Beleza.
E aí, depois que eu defino tudo que eu preciso fazer, quando eu vou para a parte de tecnologia, que é a implementação, que é aplicar de fato a automação fiscal, aí eu pego esse planejamento e penso, cara, beleza, como que eu coloco isso aqui agora em código para que eu consiga criar minha automação fiscal? Então, é um processo diferente. Normalmente, quem está começando acha que é tudo código, tudo tecnologia, que tudo é código, e aí acaba tendo muita dificuldade nisso. E aí, um outro efeito colateral de quem aplica só a técnica é que você não consegue avançar muito, né, no processo. Você acaba se frustrando. Como você não consegue avançar, você se frustra e você muitas vezes acaba desistindo, porque os erros vão acontecer. E se você não tem esse tripé bem estabelecido, você foca só na tecnologia, só em construir código, você vai acabar desistindo pelo meio do caminho, porque você vai pensar, cara, isso é muito difícil de entender, esse negócio não é para mim, eu não levo jeito para a coisa. Quando não tem nada a ver, você simplesmente ignorou um dos pilares mais importantes para que você consiga construir a sua automação fiscal, que é o próximo pilar, que é o pilar da técnica. Então, quando você adiciona a tecnologia, a técnica, você começa a ter uma visão. É como tem lá aquela pirâmide, né, do estratégico, tático, operacional. Então imagine que o pilar técnico ele é o operacional. Então não precisa pensar muito. Por incrível que pareça, né? Como assim eu vou criar um código e não preciso pensar muito? Não, porque você vai definir a estratégia, né, o tático, na verdade, lá na hora da técnica. Quando você vai aplicar lá o método que eu vou ensinar para vocês na live de amanhã, que é o método DMI. Então ali é o tático. Embaixo é só o operacional, ele só recebe ordem e executa. Então, quando você tem um tático bem definido, né, quando você definiu bem o seu plano de ação e você vai executar sobre a parte da tecnologia, é só você olhar isso, isso aqui é assim que eu faço aqui na parte de tecnologia. É só montar, como se fossem blocos que você vai encaixando e aí você chega na solução que você deseja. Você tem o estratégico, o tático e o operacional. Então, tecnologia, operacional. Tático é a técnica. Né? Então, é lá onde você vai definir o problema que você quer resolver, como que você vai resolver esse problema, qual o passo a passo que você vai precisar efetuar para resolver esse problema de fato. Então, isso vai estar lá no tático, que é a parte da técnica, e nessa técnica a gente tem um método que eu chamo de DMI, e vou explicar para vocês o porquê dele. E por fim, a gente tem a mentalidade, que seria o estratégico. Né? Lá em cima é o que manda em tudo. Então, lá no estratégico, ele vai ser o responsável por te fazer chegar no final da jornada. Então, você tem uma visão macro, por exemplo, eu quero ser especialista em automação fiscal. Para chegar lá, isso é uma estratégia, o estratégico, que vai precisar muito do seu mental, da sua mentalidade, do seu comportamental, para que você chegue lá, porque vão existir desafios. Tem um livro que eu li recentemente, chama-se A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu tinha um certo preconceito com esse livro por causa do título, mas um dia não tinha muito o que fazer, estava lá para ler, eu acabei pegando ele para ler e achei um livro fantástico. E tem uma parte do livro que ele fala sobre escolher as batalhas. Então tem gente que fala, eu quero ter sucesso, eu quero ter minha própria empresa, eu quero isso, eu quero aquilo. As pessoas querem muita coisa, só que elas focam simplesmente no resultado final. Ele dá até um exemplo que ele queria ser guitarrista, se não me engano, e ele ficava se imaginando no palco, tocando para milhões de pessoas e tal. Só que ele acabou não atingindo esse objetivo, esse sonho. Por quê? Porque ele queria a glória, ele queria a fama, ele queria só a parte boa da coisa. Só que para chegar lá, ele ia precisar estudar escala, ele ia precisar passar horas estudando guitarra para poder chegar nesse destino, que é o que ele chama de batalhas. Então, ele fala, você tem que amar o processo. A gente ouve muito isso, né? Mas o que isso quer dizer de fato? Você tem que amar o processo, tem que escolher quais batalhas você está disposto a lutar. Cara, eu adoraria estar no palco tocando guitarra e sendo ovacionado pela plateia, mas eu detesto da escala, cara. Então você não vai chegar lá. É simples assim. Então, eu quero ser um especialista em automação fiscal, mas eu detesto fazer código. Eu detesto pensar ou estruturar um problema de maneira lógica. Você não vai conseguir chegar lá. Então, as batalhas que você vai travar é que vai levar você até o resultado final. Se você quer o resultado, mas você não quer as batalhas, o processo que vem antes, você simplesmente não vai conseguir chegar lá. Você vai desistir no meio do caminho. Isso é o mental, isso é o mindset, isso é a preparação. Então, eu gosto pra caramba de fazer código. De você me dar um problema, cara, eu gosto de resolver problema, né? Não é à toa que eu uso essa camisa aqui. Então, se você me dá um problema para resolver, principalmente que envolva automação fiscal, eu vou adorar isso. Eu vou pegar, vou ficar pensando. Às vezes eu fico 2, 3 dias pensando como é que eu vou fazer, travei num ponto, cara, como é que eu resolvo isso aqui?
eu acho legal esse processo. Então, são as batalhas que eu escolhi traçar e por causa disso, hoje eu sou um especialista no assunto. Porque eu não esquivei dessas batalhas. Então, se você não quer essas batalhas, você dificilmente vai conseguir chegar ao domínio disso. Isso para quem quer dominar, para quem quer ser um especialista no assunto. Tem gente que não quer. Tem gente que não. Quero aprender meia dúzia de coisas para resolver os problemas que eu tenho pontuais aqui no meu dia a dia. Para mim já é suficiente. De repente, para você, você não vai precisar de um nível de dedicação, né? Um nível de entrega que uma pessoa que quer ser especialista vai precisar ter. Você vai conseguir resolver os problemas do seu dia a dia. Talvez não consiga resolver todos, mas à medida que você for aprofundando, você for travando essas batalhas, você vai chegando cada vez mais perto do objetivo que você busca para você. Então, essa parte aqui da mentalidade é a parte que mais vai demorar para você desenvolver, se você já não tiver isso desenvolvido, né? Então, ao longo do tempo, você vai percebendo que ela é necessária. Eu vim percebendo isso, né? Eu já tive dos dois lados, já tive do lado de uma pessoa que tinha zero conhecimento em automação fiscal e que estava buscando aprender, e hoje eu estou do lado de uma pessoa que é especialista no assunto, que transmite ou tenta transmitir esse conhecimento para outras pessoas que estão chegando agora. Então, dos dois lados, eu percebo a necessidade do mindset, a necessidade do comportamental muito forte. E aí, como que eu cheguei nessa conclusão, né? Que você precisa desses três. Bom, eu estava numa live recentemente, até falei isso na live anterior, se não me engano, que me perguntaram, professor, estava numa live técnica, né, uma live de técnica e tecnológica, né, onde eu estava construindo o código lá nessa live, e aí me perguntaram, professor, como é que você descobriu que dá para fazer esse tipo de coisa com essa ferramenta que você acabou de me mostrar aí? Eu já pesquisei aqui na internet e a gente não acha essa informação. E eu falei, cara, estudando, pesquisando, estudando, aplicando, errando e corrigindo. Então, eu dei essa resposta para ele e depois me caiu a ficha. É exatamente esse o processo que você vai precisar passar se você quiser se desenvolver enquanto um profissional capaz de automatizar suas rotinas de trabalho, suas rotinas fiscais e tributárias. E é muito legal isso porque você tem uma série de benefícios, né, pelo menos três, que é o que basicamente todo mundo procura, não só na área fiscal e tributária, mas enquanto profissional, que é ter mais tempo livre, que é ser reconhecido profissionalmente e ser promovido, ter aumento de salário, são coisas que a gente busca na nossa carreira profissional e desenvolver essa habilidade de automação fiscal vai trazer isso para você. Só que você vai precisar passar por esse processo, por essas 5 etapas. Você vai precisar pesquisar, você vai precisar estudar, você vai precisar aplicar, você vai precisar errar, né? Vai precisar errar porque não é que vai precisar. Mesmo que você não queira, você vai errar, não tem jeito. E por fim, você vai precisar corrigir os erros que você for cometendo ao longo do caminho. Então, o erro, ele faz parte do processo. Vou fazer até um jargão aqui, já que a gente utiliza. O erro faz parte do processo. Sem passar pelo erro, você não vai chegar lá. E é aqui que a maioria das pessoas desiste. Por que desiste? Porque não tem a técnica e não tem o comportamental para dar apoio nesse momento do erro. Nunca é legal a gente errar, né? Mas nesse momento do erro existem lições que você pode aprender que vão fazer com que você se torne um profissional ainda melhor. Então não tem como se esquivar dessa parte. Não, quero chegar já no sucesso sem cometer erro nenhum. Infelizmente você não vai conseguir isso, né? Se conseguir, me avisa aqui e me ensina como é que faz para eu poder ensinar para os meus alunos também, tá? Mas até hoje eu nunca vi ninguém que atua na área de tecnologia e conseguiu chegar ao sucesso sem cometer nenhum erro no meio do caminho. E no nosso caso, quando a gente que fala de automação fiscal, é praticamente todo dia. Todo dia você está ali construindo um código, alguma coisa, você erra alguma parte da lógica, você esquece de botar algum pedaço de código, você esquece de fazer algum tratamento, esquece de botar um ponto. É natural, isso acontece. Não precisa ser o fim do mundo, um drama, mas acontece, é natural. Você vai conviver com o erro constantemente se você resolver entrar nesse mundo da automação fiscal. Então já vai se acostumando com isso e já vai entendendo que não é o fim do mundo. Não é como na escola, quando você errava lá a resposta, né, professora, ela botava um chapeuzinho de burro em você, ou quando você aprontava lá, você ficava de castigo. O erro ele é extremamente didático, principalmente aqui no nosso mundo da automação fiscal. Se você souber aproveitar, você vai passar por ele de uma maneira muito mais rápida e muito menos sofrida. Agora, se você estiver tentando evitar, tentando jogar ele para debaixo do tapete, não tem como, porque o código ele não aceita desaforo. Se você errou, está errado, você não vai conseguir executar e você não vai conseguir chegar no resultado que você quer. Então, você vai ter que passar por ele necessariamente para chegar no resultado.
Mas beleza, são essas 5 etapas, são esses 5 passos. Agora, eu resolvi separar. O que é que acontece se eu focar apenas na tecnologia? Eu esqueci lá a parte da técnica e a parte do mental, do comportamental. Você vai aplicar, pegando os 5 etapas, né? Você vai aplicar, vai errar, e aí você vai desistir, você vai sair do caminho. Ao invés de ir para a etapa do corrigir, você vai para a etapa do desistir. E aí já era. Você vai achar que não é para você, que isso é muito difícil, que isso é muito complicado de entender, porque você está focando estritamente na parte tecnológica. Qual é o código que eu tenho que decorar para poder resolver esse problema? Uma vez um aluno meu entrou em contato comigo. Professor, como é que eu faço para decorar esses comandos todos que o senhor ensina para a gente aí? Aí eu falei, cara, não é decorando que você vai alcançar o objetivo que você quer. É praticando. Você vai aplicar isso, você vai errar, você vai corrigir. É um processo. Então você vai repetindo isso tanto na sua jornada que você começa, o chamado aprender por osmose, né? Você começa a repetir tanto aquilo que começa a ficar natural para você. Você já faz sem nem pensar. Então, quando eu falo para vocês, usa tal comando, faz dessa forma, faz assim, faz assado. Não é porque um dia eu peguei uma lista desses comandos e fiquei em casa tentando decorar isso 2, 3 dias, lendo e repetindo até decorar na minha cabeça. Não foi assim que aconteceu. Eu simplesmente me expus a tantos problemas, a tantas situações no meu dia a dia, tantos desafios, e precisei desses recursos tantas vezes que ele automaticamente, ou por osmose, ele acaba se fixando na minha mente. E aí, quando eu preciso resolver um determinado problema, eu lembro que eu já resolvi um problema parecido com esse tempos atrás e que eu usei essa estratégia para resolver esse problema. Então, eu vou lá, meio que copio e colo, né, da minha lembrança, essa estratégia que eu utilizei, e aí eu resolvo o problema. E aí, às vezes, vão aparecendo outras situações e você vai tendo que lidar com isso e reagir. E é quando você vai aprendendo cada vez mais. Cada problema novo que vai surgindo, né? Cada novo erro que vai surgindo, é uma camada a mais de experiência que você vai ganhando na sua carreira, de aprendizado que você vai ganhando. Até que chega um ponto que dificilmente você não consegue resolver algum problema. Que você já passou por tantas vezes por aquele caminho, por algo parecido, que para você agora é algo natural, você já sabe como passa daquela fase, digamos assim. E é bem parecido com um videogame mesmo. Imagina que você está lá, quando eu era criança eu jogava muito Mario, né? Quem nunca, né? O pessoal da minha idade provavelmente já jogou bastante. E você tem lá as fases, tem a fase 1, tem a fase 2, até você salvar lá a rainha. Então o que é que acontece? Você passa pela fase 1, aí tem um bichinho lá, você morre ali. Aí você, pô, beleza, já sei que quando eu pulo aqui esse cano, por exemplo, aparece esse bichinho aqui, se eu não ficar esperto, ele vai me pegar. E aí, da segunda vez, você já não para, já não morre mais ali, já não para mais ali. Aí quando você pula, pô, tinha um buraco, pô, eu não sabia que tinha esse buraco aqui. Então, você vai repetindo tantas vezes aquela primeira fase ali, e você vai começando a entender como é que funciona toda aquela estrutura. E aí você finalmente consegue passar da primeira fase. Aí chega a segunda é tudo novo de novo. Você vai repetir de novo esse processo, vai morrer N vezes, até que você vai entender como é que funciona a dinâmica lá daquela segunda fase, e você vai passar pela segunda fase. No nosso caso da automação fiscal, é mais ou menos a mesma coisa, é muito parecido esse processo. Você vai passar pelas situações, você vai cair naquele problema, você vai entender como é que resolve o problema, pronto, agora eu passei para a próxima etapa. E aí vai ter um outro problema, um outro problema, um outro problema. Só que quanto mais você vai resolvendo problemas, maior vai ser a sua capacidade de criar automações fiscais. Então, faz parte do processo. São essas batalhas que você vai precisar travar caso você queira desenvolver essa habilidade. E se você não quiser desenvolver essas batalhas, eu quero só o resultado final, ou seja, eu quero a solução pronta. Tem muita gente que quer só a solução pronta. E aí você não vai poder aprender, né? Você não vai conseguir aprender. Paga o preço de ter a solução pronta, né? O preço financeiro e o preço também de tempo, né? Ou das dificuldades que você vai ter por não saber construir uma automação fiscal e segue a vida. Nem todo mundo quer aprender tudo, né? Eu, por exemplo, não sei dançar, não sou um bom dançarino, também não quero aprender. E tá tudo certo para mim por enquanto. Tem gente que não quer aprender automação fiscal. E tá tudo bem. E se esse for o seu caso, pelo menos você já está ciente, né? Quais são as batalhas que você vai precisar travar ao longo do caminho, mas que vale muito a pena. Porque lá no final, lembra, tem reconhecimento profissional, tem mais tempo livre, tem aumento de salário, tem promoção, tem uma série de benefícios. Acho que se você é empresário, você vai ter lá
a possibilidade de atender mais clientes com a mesma equipe, né? Sem aumentar os seus custos operacionais, e conseguir atender cliente com maior segurança, com maior precisão na sua prestação de serviço, aumentar a qualidade, a percepção do valor do serviço que você presta para o cliente, ter mais tempo para focar nas atividades que são mais rentáveis para o negócio. Então, tem uma série de benefícios que você tem a partir do momento que você desenvolve essa habilidade de construir automações, mas você vai precisar travar essas batalhas aqui. Então, focar apenas na tecnologia vai gerar esse tipo de efeito para você. Você vai aplicar, vai errar e vai desistir. Você vai aplicar sem estratégia, você vai estar simplesmente copiando e colando algo que alguém disse. Depois, se eu focar apenas na técnica, o que é que vai acontecer? Com técnica, eu vou estudar, eu vou pesquisar e vou estudar. Basicamente é isso. Só que eu nunca vou aplicar. Eu vou ficar só na teoria. Isso aqui eu já acho que é superior ao cara que aplica só a técnica, se eu tivesse que escolher entre os dois. Por quê? O cara que entende a técnica lá, o DMI que eu vou ensinar para vocês, ele vai saber definir um problema, ele vai saber definir uma estratégia, um passo a passo, um plano para resolver esse problema, e ele pode contratar uma pessoa para construir isso para ele. Então ele vai conseguir, pelo menos, se comunicar com um programador, por exemplo. Cara, eu preciso que você faça isso aqui. A sequência lógica é essa aqui. Isso, 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 isso. Você consegue construir? Eu consigo construir, legal. E você vai colocar a mão no cara e ele vai conseguir fazer para você. Por quê? Você saiu do operacional, foi para o tático. Então, o tático é superior nesse caso, né? Ele é superior ao operacional. Então, se eu entendo como a coisa precisa ser feita, eu consigo delegar e acompanhar se isso foi feito da forma correta, foi feito a contento, como deveria ter sido feito. Né? Então, tático, se eu tivesse que, você tivesse que escolher entre aprender só o tecnológico, só o tático, né, sua técnica, foque na técnica, porque com ela você vai conseguir pelo menos se comunicar com alguém que tenha a habilidade de construir isso para você e a coisa vai acontecer. Mas, se eu tiver a mentalidade correta, né, o que vai acontecer? Eu só tenho a mentalidade, eu não tenho a técnica, eu não tenho a tecnologia. O que vai acontecer? Você vai pesquisar e você vai estudar porque você quer resolver um problema, você tem um objetivo na sua cabeça. Então você vai entender, cara, eu preciso entender esse problema, eu preciso entender como é que resolve isso. Isso vai levar você a pesquisar e a estudar. Uma vez que você pesquisou, estudou e você entendeu o problema, isso vai levar você a agir. E é a segunda etapa, que é aplicar. E aí, quando você aplicar, você vai errar fatalmente. E nesse momento do erro é onde vai ser mais necessário que você tenha a mentalidade, que você tenha o comportamental. Ou seja, uma coisa que eu percebo aqui de quem tem o comportamental, de quem tem a mentalidade que favorece, que ajuda você a chegar a construir a sua automação fiscal, é a visão de um longo prazo. Então, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o objetivo que eu tenho, e eu sei que eu vou passar por etapas até chegar lá. E eu vou passando por essas etapas. E eu sei que quando eu passar a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta etapa, eu vou chegar no objetivo que eu quero, eu vou chegar no resultado, vou chegar ao sucesso daquilo que eu escolhi fazer. Então é muito importante, né, para mim o mais importante de todos, é esse comportamental e esse mental, porque ele vai levar você naturalmente ao resultado. Porque você entende que essas etapas de estudar, de pesquisar, de errar, de corrigir esse erro, ele faz parte do processo para você chegar onde você quer chegar. O cara que está focando só na execução, ele está com o pensamento da escola ainda. Eu vou decorar o negócio aqui, eu vou jogar aqui e vou ganhar 10. Não necessariamente é assim que vai acontecer. Não, os erros vão acontecer. Então, na escola, você não tinha a possibilidade de fazer a prova, errar, tirar uma nota baixa e depois voltar lá e corrigir a prova. Já era, errou e acabou, perdeu a nota. Aqui não, no mundo real, você tem N oportunidades de voltar e corrigir, de ajustar a rota, até que você chegue no seu destino. É muito parecido com um avião, né? Então, o avião, ele levanta voo, e ouvi dizer, né? Nunca pilotei um avião, mas que você vai corrigindo a rota o tempo inteiro, para que você chegue lá no destino que você deseja. Você não escolhe uma direção e vai para sempre. Você vai ajustando a rota até que você chega lá. E se você for parar para pensar, um carro também é assim, né? Por isso que tem um volante. Você está o tempo todo ajustando a direção. Então, imagina se você escolhe uma direção e sai acelerando, não louco, você vai acabar batendo no muro. Então, para isso tem a direção do carro. Então, essa mentalidade, esse comportamental vai ajudar você a definir um objetivo, aonde você quer chegar e a direcionar os seus esforços até que você alcance esse resultado pretendido, utilizando a técnica e utilizando
a tecnologia. Então, técnica e tecnologia são ferramentas que você vai utilizar para alcançar o seu objetivo, não são um fim em si mesmo. Não é só decorar o código e acabou, está resolvido. Não é só decorar como é que eu vou fazer para aplicar a técnica e acabou, está resolvido. É um conjunto, como se fosse o carro. E a direção disso é o seu comportamental, de saber que o erro vai acontecer, que você precisa passar por essa etapa para que você consiga alcançar o resultado. Então, não existe atalho, tá? Não tem um atalho que você possa pegar para resolver esse problema de construir a sua primeira automação fiscal. Só que o que acontece? Quando você tem esse pensamento, né? Pô, gostaria de um final de semana resolver o meu problema. Fazer um curso de final de semana e pronto, já sei criar minhas automações, está tudo resolvido. Imagine que isso fosse possível por um momento, tá? Todo mundo que tivesse a disposição de fazer isso conseguiria, em 2 dias, um final de semana, resolver esse problema. Um cara sairia da empresa sexta-feira, sem saber criar as suas automações, segunda-feira ele voltaria para a empresa e estava tudo resolvido. E aí o que ia acontecer? A gente ia ter uma epidemia de profissionais que sabem como automatizar suas rotinas de trabalho e em pouco tempo um profissional com essa habilidade não estaria valendo nada. Da mesma forma que um profissional hoje da área fiscal, tributária, que sabe como lançar uma nota fiscal no sistema, cara, qual o valor que tem? A maioria das empresas que eu presto consultoria, a pessoa que está lá dentro lançando nota fiscal não é nem da área fiscal tributária, nem contador, não tem nenhuma experiência, não sabe nem o que é ICMS muitas vezes. Porque qualquer pessoa consegue lançar a nota. Agora, lançar a nota do jeito certo são outros 500, né? Mas um profissional que atua no escritório de contabilidade, o mínimo que se espera dele é que ele saiba lançar uma nota fiscal dentro do sistema, que ele entenda o conceito, que ele saiba o que é o CFOP, o CST, que ele saiba quando pega um crédito, quando não pega um crédito. É o mínimo que se espera desse profissional. Então, se todo mundo conseguisse, num final de semana, criar automações fiscais, a gente, em pouco tempo, teria um mercado em que essa habilidade não valeria absolutamente nada. Só que não é o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive é o contrário. Tem pouquíssimos profissionais que têm essa habilidade. E se tem pouquíssimos profissionais que têm essa habilidade, é oferta e demanda. Aquele profissional que tem essa habilidade, se na maioria do mercado não tem pessoas com essa habilidade, vale mais. Simples assim. Se todo mundo tem o mesmo conhecimento e a mesma habilidade, você vale menos. Então, é sempre essa busca, né, de você se aprimorar, de você... Muitos me falam, né, as pessoas que me acompanham, eu queria ter mais tempo livre para estudar legislação, para me aprimorar profissionalmente. Então, é um dos efeitos colaterais, né, que dominar a automação fiscal vai te trazer. E eu percebi que existe um padrão de pessoas que têm esse resultado. Tá? Padrão de pessoas que conseguiram criar suas automações fiscais dentro de um prazo de tempo, né, mais ou menos. Esse prazo de tempo é de mais ou menos 3 meses. Então, normalmente, um aluno meu que chega com zero conhecimento em automação fiscal demora mais ou menos 3 meses para construir sua primeira automação fiscal. Nesses moldes que eu te falei, cara, entrei com zero conhecimento, participei lá do treinamento, fiz os exercícios, tirei as dúvidas, participei lá dos plantões, a gente tem uma estrutura bastante robusta aqui para poder ajudar os alunos a construírem esse mindset, essa mentalidade, a aplicarem a técnica para conseguir chegar no resultado. Então, mais ou menos aí 3 meses para que ele, com seus próprios esforços, consiga pegar um problema, criar um plano e efetivar esse plano, resolver aquele problema que ele mesmo definiu, mais ou menos 3 meses. E aí, quem são os alunos que conseguem mais ou menos esse prazo? Tem uns que conseguem antes, tem uns que conseguem um pouquinho depois, mas em média é isso aí. Então, o que é que eu percebi que esses alunos têm em comum, que alcançaram o resultado? Olha, eles estudam e praticam logo em seguida. Então, lembra, pesquisar, estudar, aplicar, errar e corrigir. Esse é o processo. Então, eles têm esse padrão em comum. Eles estudam, né? Então, pesquisar, na verdade, você já está lá dentro do treinamento, já foi pesquisado para você, já está lá o passo a passo que você precisa. Mas quando eles têm um problema, dá um erro, eles não ficam só esperando, né, o nosso suporte. Tem uns que eles já vão pesquisar antes de fazer a pergunta. Cara, eu pesquisei na internet e não consegui achar a resposta disso aqui. Me diz aí como é que resolve isso. E não que a gente não dê a resposta, tá? Mas a proatividade deles é tão grande que eles não querem, não quero mandar a pergunta lá no grupo e esperar me responder. Eu já quero ver se eu acho alguma coisa aqui de imediato na internet para eu resolver o meu problema. Então, eles têm essa característica, essa busca para resolver o problema. Eles buscam resolver problemas reais e não decorar códigos. Então, lá dentro do treinamento, como eu falei, eu não tenho um modelo
vou te ensinar um truquezinho aqui, eu vou ensinar um código para você copiar. Eu ensino conceitos, e com os conceitos que eles aprendem, eles vão para o mundo real, pegam um problema de verdade lá do trabalho e aplicam a metodologia para poder resolver esse problema. É uma característica também deles. Eles buscam exatamente isso. Eu quero aprender isso porque eu quero resolver aquele problema lá no meu trabalho que está me esperando lá e eu quero resolver ele. Então, eles já vão direto para essa etapa. Aplica o método para ter clareza sobre como construir a solução. Então, tem muita gente mesmo, às vezes até aluno, que não entendeu ainda, não caiu a ficha da importância de aplicar o método e quer ir direto para a tecnologia. Não, já quero fazer o código aqui. E aí o que acontece? Se perde. E aí quando se perde, começa a achar que não dá, que é incapaz, tal. E aí quando a gente conversa, fala, cara, você fez o DMI? Só de conversar com um aluno, com a pessoa, eu já sei se ela fez o DMI ou se ela não fez. Eu pergunto só para saber, só para confirmar. E aí, você fez o DMI ou não fiz o DMI? Não, pois é, aí tá o problema. Aí a gente volta, faz o DMI, eu entrego o DMI para a pessoa e fala, pô, agora foi. Né? Passa 2, 3 dias, pô, agora foi, agora eu consegui fazer. Então não era um problema de que ela não sabia como codificar. O problema é que ela não sabia como fazer, ela até sabia o código, mas ela não sabia como, qual era a sequência que ela precisava colocar e o que aquele código tinha que fazer para ela. Por quê? Porque ela não escreveu no papel. Uma coisa de 5, 10 minutos. Então, quando você faz essa etapa, depois fica muito claro que você tem que colocar no seu código. Se você vai tentar fazer o código direto e não faz o planejamento, não faz a etapa tática, você não sabe o que fazer, você fica perdido. É simples assim. Outra característica, não tem medo de tirar suas dúvidas. Tem muita gente que tem medo de perguntar. Ah, não vou fazer essa pergunta não, pergunta besta, porque eu estou começando agora, as pessoas vão achar que minha pergunta é idiota. Então, esses alunos que chegam no resultado, eles não têm essa questão. Eles entendem, cara, eu estou aprendendo, eu estou no processo, e eu estou com essa dúvida, eu preciso tirar essa dúvida. E ele vai lá e pergunta. E aí eu respondo, até alguns dos alunos que estão lá também acabam dando a resposta, e essa pessoa evolui, porque ela resolveu a dúvida dela. Eu vi alguns dias atrás uma frase que eu achei muito interessante, falar, não existe pergunta idiota, existe resposta idiota. Então, e isso, inclusive eu vou até incorporar isso lá no nosso grupo, não existe pergunta idiota. Se você está perguntando, porque você está com dúvida sobre aquilo. E é natural que uma pessoa que esteja iniciando tenha dúvidas básicas, dúvidas simples, porque ela está começando. Se ela não estivesse começando, se ela fosse um especialista no assunto, ela não faria aquelas perguntas de fato. Mas todo mundo precisa começar de algum lugar. Então, se você está começando do zero, você tem que perguntar, você tem que tirar suas dúvidas, senão você nunca vai sair do zero. Entendem que os erros fazem parte do processo. Isso é algo também que eles têm em comum. Eu errei aqui, eles ficam sofrendo, ah, meu Deus, eu errei no código, nunca vou conseguir criar minha automação. Entendem que errou? Beleza, o que é que eu preciso fazer para corrigir isso aqui? Professor, apareceu esse erro aqui, como é que eu faço para corrigir isso? Aí a gente vai lá, explica o conceito e por que aquele erro acontece. Pronto, agora ele já sabe por que aquele erro acontece e se acontecer de novo ele já sabe resolver. E aí ele destrava e segue o caminho dele. E por fim, buscam adquirir conhecimento, não um truque para resolver um problema rápido. Então tem gente que chega para mim e fala, professor, tipo, acabei de conhecer seu conteúdo, achei massa, legal, tal. Só que eu tenho esse problema aqui para resolver, eu tenho que resolver isso até amanhã. O chefe me deu até amanhã para resolver. E aí? Eu falo, cara, não tem como, não é possível. Como é que você vai? Nem que você me pague para resolver para você, eu consigo resolver isso até amanhã. Tem um imediatismo muito grande, né? Eu quero resolver o problema de qualquer jeito, depois eu penso, depois eu vejo como é que eu vou fazer. Então, você pode até conseguir resolver o problema, só que você não vai ter o conhecimento com relação àquilo, o conhecimento necessário. Você pode conseguir alguém que dê pronto para você, ou que construa para você. Mas você não vai ter o conhecimento, não vai ter a habilidade e, consequentemente, você não vai conseguir ter os benefícios. Nessa semana entrou em contato comigo uma pessoa da área fiscal, um estagiário, e queria comprar uma automação que ele viu numa live que eu fiz. Não tem como vender isso aqui não? Eu falei, cara, até tem, mas o que é que você quer? Não, eu quero ser reconhecido no meu trabalho, quero ser efetivado, quero que a empresa me contrate, e aí por isso que eu estou querendo comprar essa automação sua aí. Eu falei, cara, mas isso aí não vai fazer com que você tenha reconhecimento profissional. Pode até ser, se você chegar lá dizendo que você que fez e tal, você vai ser reconhecido, pode ser que você, muito provavelmente você vai ser efetivado, porque é uma habilidade que é bastante rara e bastante desejada no mercado. Porém, no primeiro problema que tiver para resolver, as pessoas vão depositar uma esperança muito grande em você. A tua expectativa é muito alta. E aí você não vai corresponder a essa expectativa. E as pessoas vão descobrir que você estava mentindo. Então, esse é um retrato, né,
E muitas vezes a pessoa quer uma solução pronta, quer a coisa rápida, e o pior de tudo, ela quer como se fosse ela que tivesse feito, como se os méritos fossem dela. E aí acaba que a coisa não se sustenta. Então, existe um processo que você tem que passar para chegar nesse resultado. Então, beleza, você vai demorar em média, essas foram as características, né, que eles têm em comum, e você vai demorar em média 3 meses com esse foco, com esses 3 pilares, mentalidade, tecnologia e técnica, para que você consiga construir a sua primeira automação fiscal. E a partir daí meio que vicia, você começa a pegar gosto pela coisa e você vai avançando. Então, basicamente era esse o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Reforçando aqui o convite para você participar da Semana da Automação Fiscal. Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo no link, na descrição do vídeo tem um link, clica nele, coloca o seu e-mail lá na nossa página de inscrição. Na página de obrigado, clica no botãozinho para entrar no nosso grupo de WhatsApp, para você receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Semana que vem já começam as aulas, então se prepara aí, ainda tem live de aquecimento, ainda temos mais algumas lives de aquecimento aqui pela frente. E no mais é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.